Paz, meus irmãos, a paz com todos, feliz Dia das Mães para as nossas mamães, né? Que todos estejam na bênção do Senhor. Nós hoje vamos trazer uma mensagem sobre um tema sobre legalismo, né? Sobre farisaísmo, sobre o que significa isso, tá? Nós vamos abordar esses temas. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para iniciar os nossos trabalhos. Que a paz do Senhor esteja com todas as famílias presentes que estejam assistindo esse vídeo, Senhor. Que tu possas estar visitando cada lar e abençoar cada um deles. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre legalismo, né? E sobre legalismo moderno. Sobre o que é que significa isso, né? Ser legalista, o que significa ser fariseu, né? E o que é um farisaísmo moderno, que muitas vezes nós pensamos que não existe no nosso meio e pode ter certeza que existe. O que significa legalismo? Né? Legalismo é a observância rígida de doutrinas ou práticas religiosas, fixação excessiva em códigos de conduta. Por aí nós podemos tirar o que significa isso. Né? Significa que quando você se excede, exagera na ênfase em códigos de conduta, em como fazer as coisas, como se comportar, né? E em práticas religiosas ou doutrinas em detrimento de outras coisas, né? Você está sendo legalista. Quando nós somos ou temos alguma parte de nós que é legalista, nós estamos dizendo que nós estamos indo de contramão em relação àquilo que o Senhor quer. Porque Ele quer de nós uma coisa sincera. Ele quer que nós sejamos sinceros, não vejamos só um aspecto somente, mas vários aspectos das coisas que acontecem, né? Como as necessidades que nos surgem de corpo, de alma ou de espírito. Quando nós focamos só no espírito, nós estamos sendo legalistas. Quando nós focamos só no corpo, podemos também nos tornar legalistas. Quando focamos só na necessidade psicológica das pessoas e estabelecemos regras a partir disso, podemos ser chamados também de legalistas. Toda vez que nós estabelecemos regras baseadas em uma palavra só ou um foco somente, nós estamos enfatizando demasiadamente alguma coisa. Na época do Senhor Jesus existia um grupo religioso, uma facção religiosa, ou na verdade uma seita, como às vezes eram chamados, ou como nós poderíamos chamar hoje de uma denominação, né, judaica, chamada de fariseus. Tá? Esses fariseus eles tinham algumas características na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. Alguns fariseus chegaram a andar e a serem ensinados pelo Senhor Jesus. E chegaram a, inclusive, participar, né, da caminhada com ele. Muitos fariseus, ou na verdade, como podemos dizer, o pensamento fariseu, ele na verdade não destoava totalmente daquilo que o Senhor falava, mas o Senhor também criticava algumas coisas que eles faziam. E uma dessas coisas que eles faziam era a hipocrisia. Os fariseus eram uma seita religiosa, né? Uma facção religiosa judaica dos tempos de Jesus, que eram homens que utilizavam seus códigos de conduta e seu conhecimento para se tornarem dignos perante Deus e serem exaltados perante os homens. Esse era a principal maneira que nós conseguimos enxergar dos fariseus através dos ensinos bíblicos, através do que nós temos de relato no Evangelho. Eles criavam um modelo humano, né, a ser seguido na realidade, desprezando a prática do amor de Deus, que era justamente o que ia de encontro ao que o Senhor Jesus ensinava. Não tinham humildade perante Deus e os homens
e buscavam seus interesses com uma máscara de piedade. Eles tinham uma aparência, cultivavam muito essa parte da aparência e cultivavam essa máscara de santidade, de piedade perante os homens, quando na verdade não era bem assim que eles viviam. E isso é que o Senhor Jesus rebatia fortemente contra eles. Então vamos ver agora como é que isso acontecia. Né? Na verdade, nós vamos ler alguns textos aqui que estão relacionados com o farisaísmo. Dentre esses textos nós temos o capítulo 23 de Mateus, que é uma crítica muito dura do Senhor Jesus aos fariseus. Né? Todo o capítulo 23 ele extensamente e unicamente para poder falar sobre aquilo que o Senhor Jesus combatia os fariseus. Ele é muito duro nesse capítulo, no capítulo 23. Eu recomendo a leitura completa dele. Nós vamos fazer a leitura parcial de alguns versículos selecionados aqui. E leremos também Lucas no capítulo 18, que fala sobre uma parábola que o Senhor Jesus nos traz sobre o farisaísmo, né, e aquilo que ele queria ensinar que não deveria ser feito, que os fariseus cometiam. O texto de Mateus dizendo o seguinte, Mateus 23, capítulo 3, diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E no versículo 5 nós temos: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Um pequeno parêntese, né? Os filactérios, na verdade, eram pedaços de pergaminho com a lei judaica, né? Com a Torá, que eram colocados dentro de caixinhas e presos no braço esquerdo ou então na testa. E existem até hoje, são práticas que eles faziam, só que essa prática era uma prática judaica, mas a prática dos fariseus era que esses textos eram bem mais longos e suas franjas das suas vestes, né, que era uma ordem do Senhor para que os judeus se diferenciassem dos outros povos, elas eram mais longas também, para dar a impressão de que eles eram mais santos, que eles eram mais piedosos e que eles mereciam honra diante do povo. Né? E o Senhor Jesus continua no versículo 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas que as cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Né? Quando o Senhor Jesus está falando isso, ele não está querendo dizer que a lei não deve ser observada, mas o que ele está dizendo é que a lei não pode, as tradições, né, judaicas não poderiam ser observadas em detrimento da justiça, em detrimento da misericórdia, em detrimento à fidelidade e ao amor de Deus. E no capítulo 18 de Lucas, nós temos um exemplo que é feito em parábola pelo Senhor Jesus. Diz assim o texto em Lucas 18, versículo 9 em diante: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí o Senhor Jesus nos fala, no versículo 14: Eu digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aí você deve estar se perguntando, como reconhecer um fariseu moderno? Como nós podemos ter uma ideia do que é que significa ser um fariseu moderno? Como podemos identificar um fariseu dentro de nós, né, para que possamos evitar cometer esse delito, cometer esse pecado contra o Senhor, de nos tornarmos fariseus modernos? Bom, nesse caso, nós temos que avaliar algumas coisas, né? E nós vamos usar aqui como base um artigo da criação do fariseu moderno, de um autor americano, Marshall Segal, né? E que ele estabeleceu alguns itens que são importantes para nós vermos. Eles não sabem o que dizer, né? Mas sabem, mas não fazem o que dizem. Praticam a sua fé para serem vistos pelos outros. Mantêm as pessoas longe da graça de Deus com suas mentiras, aprisionando-as, ao invés delas serem livres mediante a graça. O que quer dizer isso? Eles sabem o que dizer, mas não fazem o que dizem. É uma pessoa que sabe o que falar, sabe muito bem, tem conhecimento, às vezes um conhecimento bíblico, ou até mesmo um conhecimento bíblico pode ser limitado, mas fala de forma enfática sobre aquilo que acredita. Segundo, que ele não faz aquilo que ele prega. Ou seja, ele prega uma coisa, mas não faz aquilo que ele prega. É esse tipo de pessoa que Deus não quer. Eles praticam sua fé para serem vistos pelos outros. Eles fazem as coisas para que os outros vejam, não porque eles querem fazer, porque o Senhor habita no coração deles e eles têm a vontade de praticar o amor de Deus. Eles querem que essas coisas que eles fazem seja para louvor próprio. Querem aparecer, querem estar em evidência, querem estar sempre com as pessoas olhando para eles como pessoas santas, como pessoas puras, como baluartes de uma espiritualidade ou de um comportamento. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Aquelas pessoas que se dizem muito santas ou que se colocam numa posição superior em relação aos outros, ou que querem estar em uma posição de destaque, não fazem parte de um dogma cristão. Porque no cristianismo, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Terceiro ponto, mantém as pessoas longe da graça de Jesus com suas mentiras, aprisionando-as ao invés de serem livres mediante a graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, quando essas pessoas criam as suas verdades, entre aspas, criam as suas doutrinas, etc., e essas doutrinas não são bíblicas, e essas doutrinas não falam a verdade de Deus, essas doutrinas não têm nada a ver com o cristianismo, o que elas estão fazendo? Elas estão afastando as pessoas de uma doutrinação. Elas estão afastando as pessoas de uma doutrina verdadeira. Elas estão afastando as pessoas da graça de Deus, que nos liberta e não nos aprisiona.
Nós não podemos ficar reféns somente ou simplesmente baixar a cabeça para aquilo que as pessoas dizem que nós não devemos fazer, por exemplo. Mas principalmente devemos observar aquilo que deve ser feito e não aquilo que não deve ser feito. Não que o que não deve ser feito não deva ser observado, não deve, mas quando nós temos a marca muito mais daquilo que nós não fazemos do que aquilo que fazemos, é porque nós estamos no caminho do legalismo. Nós estamos, na verdade, tendo uma visão equivocada do cristianismo, uma visão equivocada do que realmente significa ser cristão. Eles acrescentam às suas atividades crenças e tradições à palavra e à vida das pessoas. Não têm amor verdadeiro pelos que estão à sua volta e encobrem os seus pecados. Não se arrependem, mas justificam todos os seus atos. Acrescentam suas atividades, crenças e tradições à palavra e à vida das pessoas. Enchem de atividade a vida das pessoas, enchem de obrigações, enchem de rotinas que muitas vezes não são necessárias, muitas vezes não são edificantes, muitas vezes só são demonstrações externas de cristianismo e não internas. Precisamos entender que nós temos que ser identificados pelo que somos dentro de nós e não por uma aparência, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos também caminhando dessa forma. Então, acrescentar atividades demais, crenças demais, tradições, né, ao nosso uso, acrescentar religiosidade em vez de intimidade com Deus. Isso é legalismo. Não tem amor verdadeiro pelos que estão à sua volta. Amor verdadeiro é aquele amor que se importa com o irmão, não somente com a parte espiritual do irmão, não somente com o quanto ele é espiritual, o quanto a espiritualidade dele está sendo tocada, mas principalmente quando nós falamos e pensamos naquilo que o irmão tem de necessidade. Naquilo que o irmão tem necessidade material, aquilo que o irmão tem necessidade psicológica. Você não pode pensar nos outros, nos seus irmãos, na comunidade, e simplesmente naquilo que é espiritual, mas no que é material, no que é psicológico, em tudo. A salvação, ela é para o homem por inteiro. Ela é para ser praticada por inteiro. E quando nós fazemos isso, simplesmente nós estamos fugindo de um cristianismo verdadeiro. Estamos sendo legalistas, estamos sendo fariseus modernos. Encobrem seus pecados, não se arrependem, mas justificam todos os seus atos. Fariseus modernos são postos de santidade, porém, quando cometem pecado, escondem, não se arrependem dos seus pecados e justificam seus pecados com até mesmo textos bíblicos, com absurdos de interpretação, com coisas que na verdade não têm sentido. O amor de Deus é para todos. Estamos sujeitos à justiça de Deus. Estamos vivendo como pecadores aqui nesse mundo. Precisamos nos arrepender, cometemos erros e podemos cometer acertos, mas quando cometemos erros, nos arrependemos e somos levantados pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e somos restaurados e que voltamos a caminhar. E uma vez restaurados, estamos completamente restaurados. Não podemos pensar que, pelo fato de pecarmos, estamos destituídos de toda a glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não podemos pensar que estamos acima das leis de Deus.
Como se afastar do farisaísmo moderno? Ignorando que existe farisaísmo dentro de nós e que muitas vezes nós tendemos muito mais a ser fariseus do que ser cristãos verdadeiros, não vigiando como o Senhor ordena, orai e vigiai, para que possamos entender as nossas limitações e trabalhar em cima delas para que possamos atingir o alvo, o nosso modelo, que é Cristo. Você pode pensar que, eu não sou fariseu, eu não tenho nada de fariseu. Certamente cada um de nós tem um pouquinho lá no fundo. A gente só tem que identificar o que é que nós estamos fazendo que é farisaísmo para poder trabalharmos em cima disso e evitarmos continuar fazendo aquilo que estamos fazendo. Então, vamos ver como é que ficaria isso se nós buscássemos o caminho do Senhor. Qual é o caminho para poder sair do farisaísmo? Da mesma forma que nós levantamos alguns pontos para poder identificarmos o que é ser fariseu, o que é farisaísmo moderno, vamos falar sobre alguns pontos aqui que são importantes para que nós não façamos isso. O primeiro ponto dele é a prática cristã. A prática cristã ela é feita cada dia. Ela é feita no dia a dia nosso. Em cada dia nosso. E por isso, nós devemos viver primeiro, para depois falarmos da nossa vida. Muitas vezes nós queremos falar e nos posicionar em relação a uma determinada coisa, do ponto de vista cristão, queremos pregar a palavra do Senhor através da nossa boca, mas esquecemos que nós precisamos primeiro viver a palavra, para depois podermos pregar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é viver primeiro e depois falar daquilo que nós vivemos. Viva primeiro a palavra do Senhor e depois fale daquilo que você vive. Você vai ter uma vida perfeita? Não, mas fale da sua experiência com Cristo e de como ela tem transformado a sua vida. Você só pode falar de alguma coisa que esteja relacionada com aquilo que você pratica, com aquilo que você tem experiência, com aquilo que você conseguiu fazer. Pode falar também das suas dificuldades que você tem encontrado muitas vezes para poder ultrapassar a parte do homem e ficar mais com a parte do espírito. Mas não pode separar o homem do espírito. Nosso objetivo é agradar a Deus. Então, não faça as coisas para agradar aos homens ou se exaltar diante dos outros. Procure agradar a Deus e não agradar a homens. E quando a gente fala homens, eu estou falando aqui o pastor, estou falando da sua liderança, estou falando do missionário mais próximo de você, do diácono mais próximo de você, de alguém da liderança da sua igreja, ou da nossa igreja, no caso aqui Atalaias, que está junto de você. Não tente agradar o homem, tente agradar a Deus. Mas busque a orientação também da sua liderança. Isso não é ruim. Mas não agrade a liderança, agrade a Deus. Busque viver a verdade baseado na graça libertadora de Jesus. Não viva em correntes, seja livre e guie sua vida baseado na palavra. A palavra do Senhor ela é libertadora. O Evangelho ele é libertador. Ele nos liberta. E essa liberdade não significa escravidão a tradições, escravidão a doutrinas, escravidão. Claro que nós devemos seguir a palavra, mas não devemos nos escravizar a pessoas, a tradições, a usos e costumes, etc., em detrimento ao amor, em detrimento à palavra de Deus. Não a palavra interpretada, mas a palavra que está escrita.
como se afastar do farisaísmo, também nós vamos ter ativismos, tradições, religiosidade, não lhe aproximarão de Deus, mas podem lhe afastar. O mais importante não é você ser religioso. O mais importante não é você seguir tradições. O mais importante não é você ter atividades na igreja. O mais importante não é você ter uma rotina, entre parênteses, ou entre aspas, piedosa perante as pessoas. O mais importante é você ter intimidade com Deus. A oração, né? A leitura da palavra, a orientação pela liderança, a orientação, ela é salutar, né? Desde que esteja na palavra, né? E tudo isso conforma para uma coisa só: intimidade com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. Segundo, não esqueça das necessidades do seu irmão. Somos parte de um só corpo. Quando a necessidade do seu irmão não é observada, quando você não vê ou não quer enxergar ou não procura saber o que é que seu irmão precisa, você está errado. Você está vivendo para você. E nós vivemos no cristianismo em comunidade e vivemos um só corpo. Quando um sofre, o outro sofre. Quando um chora, o outro chora. Quando um fica triste, o outro fica triste. Quando um se alegra, o outro se alegra. Quando um sorri, o outro sorri. Quando um abraça, o outro se alegra, o outro abraça, o outro sente o abraço. Como nós estamos sentindo agora a falta disso, nesse momento. Em terceiro ponto, não existe homem que não peque. Não existe pecado que não seja perdoado. Seja humilde e seja sincero. Nossos pecados são falhas. Nossos pecados, eles existem e vão continuar existindo. Porém, nós precisamos, antes de mais nada, termos humildade, sermos sinceros com Deus, sermos sinceros com nossos irmãos quando necessário, pedir perdão e perdoar, amar o próximo, mas principalmente nos conscientizar dos nossos erros, nos alegrar com nossos acertos, mas quando nós erramos, devemos nos arrepender. E nenhum pecado, não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Não existe nenhum homem que não peque. Não existe nenhum santo entre nós. Que possamos então buscar esse caminho, que possamos entender as nossas fragilidades, os nossos erros, possamos entender que, muito embora nós busquemos a santidade, nós estamos num processo, estamos num caminho seguindo. E enquanto vivermos, nós vamos pecar, vamos errar e não somos dignos de honra nem perante Deus, nem perante os homens. Mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos dignifica, ele nos honra, ele nos justifica e todos somos vistos pelo Senhor Jesus como irmãos, como filhos adotivos do Pai. Que entendamos então como caminhar como cristãos. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a glória de Deus Pai e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Amém.